Muito boa noite. Como vocês estão, meus amigos da Sociedade Espírita Estrada de Damasco, daqueles que vão assistir o nosso estudo num outro momento, João Cláudio, que vai fazer o nosso estudo da noite. Espero que todos tenham passado um ótimo final de semana, né? E a gente está aqui novamente se reencontrando, né? Com os nossos corações assim apertadinhos, porque a gente quer estar junto, mas por enquanto a gente ainda não pode. E a gente vai caminhando, né, pedindo a Jesus para nos auxiliar, os amigos espirituais, para que nos auxiliem essa triste realidade que é a pandemia ainda, né, para em breve a gente poder estar nas nossas casas espíritas presencialmente. E por enquanto a tecnologia vai nos unindo, vai nos auxiliando, não é verdade? Então nós vamos para o estudo da noite, né, falar do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, com o nosso amigo João, como eu falei, João Cláudio. Nós vamos entrar hoje no capítulo 15, nos itens de 1 a 5, né? E nós vamos iniciar com uma canção para poder harmonizar e, em seguida, ele fará a nossa prece inicial. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Te pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Vem, Jesus, ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos, Senhor, em Teu nome, para estudar a Tua palavra, para renovar nossas energias, Senhor, para aprender um pouco mais, para tentar se melhorar a cada dia
e, Senhor, buscar forças para passar por esse momento difícil, pedindo ao Senhor paciência, tolerância, e que possamos, Senhor, suportar tudo o que está escrito, tudo o que nos foi destinado em prol do nosso crescimento, Senhor. Peço em especial, Senhor, conforto a todos aqueles que passaram por momentos de dores dessa pandemia e que continuam passando, Senhor. E hoje, em especial, que o Senhor me abençoe para escolher bem as palavras e que possa, de alguma forma, interpretar as suas palavras e passar os seus ensinamentos aos nossos irmãos aqui do Damasco. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade e por estarmos aqui. Que assim seja, graças a Deus. É isso, João. Muito obrigada já de antemão, né, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, né, porque aceitar dinamizar o estudo, a gente sabe que o maior aprendizado é para a gente primeiro, né? Então, Com acredito certeza. que você também será muito beneficiado e que a espiritualidade possa te auxiliar e nós também vamos contribuir para o seu estudo. Agora é com você. Vocês conseguem compartilhar? Eu consigo compartilhar a tela? Já está liberado. Tá bom. Porque sem o meu PowerPoint eu não consigo. Eu trabalho fazendo um monte de apresentação, eu estou acostumado com PowerPoint. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, agradecer a oportunidade. Estudei bastante o tema. Embora o Evangelho segundo o Espiritismo, a Jaqueline já falou que é os itens 1 a 5, o capítulo em si fala de... É o capítulo de Fora da Caridade Não Há Salvação. E eu acho que isso talvez resuma o motivo que eu passei a admirar o Espiritismo, né? Até eu conhecer o Espiritismo lá na infância, tal, quando eu comecei a estudar lá com a tia Maurinéia, alguns anos atrás, ali já se falava que fora da caridade não... A salvação é através da caridade. E eu acho que esse talvez seja o grande diferencial do Espiritismo para outras religiões que não fazem questão de dizer que a caridade é o caminho, né? Às vezes o caminho é só você se arrepender, é só você não pecar mais, mas o Espiritismo ele deixa claro que o caminho da salvação é a gente praticar a caridade com o próximo. E nos itens 1 a 5, a gente começa a desenvolver esse tema com vários exemplos, né? No item 1, ele já faz uma passagem do Mestre Jesus separando, né, separando as pessoas que agem conforme ele determina o que é certo e o que ele determina que não, o que não é tão certo assim, né? Ele pede para todo mundo se sentar e começa a separar o que no livro dos Espíritos ele chama de bodes das ovelhas, né? Ele bota as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. E ali ele faz o diferencial que eu transcrevi para cá. Vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo, porquanto tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Careci de teto e me hospedaste. Estive nu e me vestisse. Achei-me doente e me visitaste. Estive preso e me foste ver. Aqui ele já deixa bem claro, ele faz uma analogia de que quem cuidou do mestre seria beneficiado, né? Seria salvo. E quem não cuidou, ou seja, quem não deu de comer quando ele teve fome, quem não deu de beber quando ele teve sede, quem não o vestiu quando ele esteve nu, não seria salvo. Só que aí criou um questionamento, porque várias pessoas que estavam ali presentes não se lembravam de ter passado por uma situação de que o Mestre Jesus tivesse com fome, eles tivessem dado de comer, tivesse com sede. E aí um dos presentes questiona o Mestre: mas, Senhor, quando foi que te vimos com fome
e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Eles ficaram em dúvida, porque ali eles não lembravam de uma situação de que, pô, Jesus estava ali, eu não dei comida para ele. Né? Quando é que você teve sem teto, a gente não te acolheu? E aí, o mestre, ele resume: em verdade vos digo, todas as vezes que isto fizeste a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Isso para mim é muito representativo, porque, né, Jesus ali passa a mostrar para a gente de que a gente não deveria se preocupar em fazer o bem só para Jesus. Né? A gente deveria se preocupar em fazer o bem para todo o próximo, para todos os irmãos que ele chamou ali de pequeninos, que são os irmãos que mais precisam de ajuda. E aí, como aqui ele foi bem específico, né, falando de dar de comer, dar de beber, dar um teto, visitar quando estivesse preso, eu fiquei me questionando de que será que a caridade é só isso, né? Assim, porque eu acho particularmente fácil fazer esse tipo de caridade, né? Quando você vê alguém com fome, você vai lá e dá de comer. Se a gente tem uma situação financeira estável, é fácil te permitir isso. E aí eu recorri ao Livro dos Espíritos, porque eu lembrei que tem um capítulo do Livro dos Espíritos que fala sobre a lei da caridade, da justiça e do amor. Por quê? Lá, eu fui beber da fonte seguinte, mas, poxa, a caridade é só fazer isso, né? Seria fácil se a caridade fosse só isso. E eu lembro quando eu estudei o Livro dos Espíritos, especificamente esse capítulo, eu na época, eu fiquei curioso porque o livro, ele bota a caridade como uma lei. E quando a gente fala de lei, a gente tem um poder maior sobre o que está sendo determinado. Quando a gente coloca a caridade como apenas um princípio, um valor que nós deveríamos seguir, eu acho que ela perde força. Só que, se a caridade perdesse força, talvez, fora da caridade não há salvação, não fosse tão determinante. E aí, no Livro dos Espíritos, a gente vê que a caridade entra como uma lei de justiça, uma lei de amor e uma lei de caridade. E aí eu li o capítulo todo e tentei entender por que na organização do Livro dos Espíritos eles colocaram essa lei tudo junto, a justiça, o amor e a caridade. E aí eu também transcrevi umas perguntas de lá para cá para a gente poder entender essa ligação entre justiça, amor e caridade. São perguntas e respostas simples e rápidas, mas que dão um entendimento para a gente. Primeiro, esse capítulo começa definindo o que a pergunta é como se pode definir a justiça. E aí, ele já bota que a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E aqui já me vem um link de que, será que todos têm direito de comer? Será que todos têm direito a um teto? Será que todos têm direito a um trabalho digno? Será que todos têm direito a matar sua sede quando tiver sede? Então, ali eu já comecei a fazer o link de justiça com caridade. Então talvez a caridade seja eu, de alguma forma, me tornar um agente de ajudar o meu próximo a ter acesso a esses direitos, que deveriam ser direitos universais. Aí, o que determina esses direitos? O Deus do Espírito pergunta. E aí vem a lei natural e a lei humana. Na realidade, ele bota a lei humana até na frente. E aí eu fiquei pensando, até a lei humana talvez se preocupe com esses direitos de que Jesus falou lá no início, que seria fazer a caridade, e a gente ainda, às vezes, tem irmãos que não conseguem ter acesso a esses direitos básicos, sabe? Como ele citou, o Livro dos Espíritos citou
a lei humana, apesar de eu sou de TI, tá? Então, assim, eu sei muito pouco de lei, de direito no Brasil, mas uma coisa ou outra a gente tem uma noção, né? E aí a Constituição nossa cita esses direitos. E aí eu transcrevi também a Constituição, só para vocês verem que, apesar da gente estar falando de algo do Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos é muito linkado à nossa realidade. E aí, quando ele cita a lei humana, eu fui investigar qual a nossa lei humana que rege aqui no nosso país e o que a nossa lei humana fala sobre os direitos. E uma das primeiras passagens acho que isso aqui é o primeiro parágrafo da Constituição, são os direitos básicos, que eles falam que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, ou seja, ali ele iguala mulheres e homens com direitos e deveres, direitos e obrigações, e logo abaixo ele fala que direitos são esses: saúde, educação, moradia, trabalho, previdência social, proteção à maternidade e à infância, aí vem, ó, que eu até destaquei, assistência aos desamparados, segurança, lazer, vestuário, alimentação, transporte são direitos do cidadão. Você vê que a assistência aos desamparados, que poderia ser uma interpretação da primeira passagem lá do Evangelho, do que é a caridade, ela é tão básica que está na nossa Constituição, ou seja, é uma lei humana, é uma lei criada pelos homens que já se preocupava com isso. Você imagina Jesus, na sua infinita bondade, não ia conseguir separar isso. Mas mesmo assim, eu fiquei incomodado, porque eu pensei assim, poxa, se a caridade for só isso, ainda é pouco. Tem que ter algo a mais do que Jesus queria dizer com isso. Embora naquela época a gente sabe que o entendimento deveria ser mais simplificado, porque eles não tinham acesso às informações que a gente tem hoje, talvez só dar de comer, só dar um teto, era o que seria possível para eles, né? Mas eu acho que no nosso tempo a gente já passa a tentar garantir um pouco de justiça e um pouco de direitos iguais entre as pessoas, né? E aí eu continuei lendo o Livro dos Espíritos, relendo, né? E aí eu consegui tirar essa pergunta de o que seria o caráter do homem que praticasse a verdadeira justiça. Tem alguém querendo fazer uma pergunta? Está piscando aqui. Sim, João, eu e depois sua Desculpa. mãe. Não, eu ia te Fala, interromper mãe. depois que você falasse aí. Eu queria, só em relação ao slide anterior, Eu volto. Esse? isso, que aí ele fala assim, assistência aos desamparados. E aí me veio a questão, se o governo, né, ou nós todos, enquanto irmãos em humanidade, né, se respeitássemos a Constituição direitinho, nós teríamos desamparados? Né? Se a Constituição rege que todos têm direito à saúde, educação, moradia, trabalho e previdência social, né? Será que a gente chegaria a precisar dessa assistência aos desamparados? Será que todos não estariam ali atendidos nas suas necessidades? Né? Nós teríamos esse número que nós temos hoje, né? de pessoas nas ruas, sem um teto, largadas à sorte mesmo, né? Eu acho que seria diferente, né? Você concorda? Você vê que não basta colocar na lei para as coisas acontecerem. É essa analogia que eu estou tentando fazer, entendeu, Jaqueline? Assim, às vezes a gente coloca na lei para ver se isso passa a funcionar, porque a lei deveria ter um poder maior sobre a nossa sociedade. Verdade. E assim como a gente colocou na nossa lei humana a assistência à moradia, alimentação, educação, saúde, Jesus colocou na lei, né, no Espiritismo, que ele determinou a caridade como uma lei. E mesmo assim, eu, por exemplo, eu tenho dificuldade de praticar a verdadeira caridade. Tem mais gente querendo falar. Sua mãe depois o Júlio. Fiquem à vontade. Mãe, se quiser que eu volte slide, fala. Não, pode deixar, é aí mesmo. É porque eu vou me reportar lá ao seu primeiro slide, quando você fala da separação dos bodes e das ovelhas. Isso, aqui. Não, mas pode deixar aqui, porque eu só quero me reportar a isso, porque a literatura espírita, falando desse momento de pandemia, tem falado muito, tem alertado muito a gente que esse momento é um momento para a gente refletir na nossa conduta, na nossa
na nossa... Eu não gosto desse termo obediência, não vou falar da nossa obediência à lei, mas à lei divina. A lei divina. A lei divina, que trata disso, de fazer ao próximo o que gostaríamos que ele nos fizesse, né? A regra áurea. E diz, né, a literatura espírita nos dizendo que essa separação já está sendo feita dos bodes e das ovelhas, ou seja, aqueles que não estão aprendendo nada com esse momento de pandemia, aqueles a quem esse vírus não está conseguindo ensinar nada, já que a gente não estava aprendendo a vivenciar a lei. Você colocou aí, a própria lei humana nos dizia para olhar o outro, para respeitar o direito do outro, para repartir com o outro, né? Né? Se o nosso supérfluo, como a Jaqueline disse, cobriria todas as necessidades do outro e a gente estaria vivendo em equilíbrio, se cada um não tivesse a ganância, né, de querer só para si. Então, a literatura espírita está falando para a gente, sobretudo nas palestras na internet, advertindo a gente que esse momento já está sendo feita essa separação dos bodes e das ovelhas, que aqueles que não estão acompanhando essa determinação legal, né, da justiça, da lei de justiça, amor e caridade, ou seja, da lei divina, já estão sendo levados para reencarnar num mundo mais de acordo com a sua elevação moral. Então, a separação já está sendo feita para que esse mundo possa caminhar, já que a gente não obedece pelo amor, como deveria ser, a gente está tendo que obedecer pela dor. Ou seja, essa separação está sendo feita paulatinamente até que nesse mundo haja, né, o desejo de fazer o bem pelo bem, ou seja, de praticar a caridade. Desculpa se eu me alonguei. Fica à vontade, mãe. Agora é o Júlio. Júlio, pode falar, Júlio. Fala, Luz Cruz, prazer em estar contigo aqui, prazer em ter você com a gente, boa noite a todos. Nossa, João, o que a nossa Constituição consagra aí, nesse trecho que você trouxe, nesse artigo que você trouxe, e não poderia ser diferente, tem que estar bem no início, logo no início da Constituição mesmo, é o princípio da isonomia, né? O princípio da isonomia que é consagrado aí. E aí você e a Constituição também começa destacando os direitos sociais. Mas o princípio da isonomia vai muito além disso. Sim. Né? Vai muito além de só os direitos sociais, como você está abordando, e aí trazendo mais para aquilo que você dizia, né? Porque homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, direitos e deveres. E aí, naquela fala de Jaqueline, se cada um de nós também cumprirmos os nossos deveres para com o próximo, porque a Constituição também traz lá, no fundo, esse princípio moral que também se integra, se enquadra aos direitos sociais e às garantias que a Constituição nos permite, nos assegura. Então, se nós cumprirmos também as nossas obrigações, enquanto cidadãos, também nós teremos aí a lei de Deus parcialmente cumprida. E ela não vai, veja, as leis, elas não vão daqui para lá, não somos nós que criamos para, vamos dizer assim, para se estar de acordo com a lei divina. Na verdade, os nossos representantes, eles recebem essas inspirações, sem saber, mormente, o legislador constituinte, e vai adequando o Livro dos Espíritos, se não me engano, lá se não me engano, na questão 914, fala isso, né? Quando as nossas instituições forem voltadas, eu não me lembro bem agora o termo, vou dar uma olhada, depois eu trago, para essa adequação às leis de Deus. Nós estamos indo na direção de Deus, inspirados para que nós caminhemos na direção de Deus. É só para dar uma ilustrada. E eu vou buscar aqui a questão do Livro dos Espíritos que
que nos amarra nisso aí. Tenho dito, João. Perfeito, Júlio. Tem mais alguém querendo contribuir? É a Tereza. Fica à vontade, Tereza. Eu pensava aqui que a lei de justiça, amor e caridade, né, ela por si só, né, já seria o essencial em nossas vidas. Né? Só que a gente vive num momento planetário, né, nós precisamos que a lei dos homens, né, e a lei de Deus nos guie, né, nos dê um roteiro, porque a lei do homem, né, e a lei moral, porque a lei do homem, porque se você sair dela, você é punido, né, e a lei de Deus, que é a lei moral, é porque nós chegamos, tem momentos na nossa vida, né, que quando a gente sai sai dessa questão moral, né, se desliza um pouco, né, e se vê fora, fazendo uso das leis morais, a nossa consciência nos cobra. Então, são duas coisas que nos rege, né? Então, se não fosse o momento planetário, a lei de amor e caridade, de justiça, amor e caridade, seria tudo. Tanto que a gente vê que em outros, na literatura, e o que os espíritos nos colocam, é que na espiritualidade, onde o respeito, né, é uma coisa abrangente, ele por si só se instala de tal forma, né, de tal ordem, que a coisa flui de forma natural. Não precisa mais nada, só o respeito ali já faz com que as coisas andem com naturalidade. Que é o que nos falta ainda, que é em virtude do nosso grau evolutivo. Júlio João voltou aí, Cláudio. João. Não, é só para complementar, João Cláudio. Fica à vontade, Júlio. Na verdade, é realmente na resposta à questão 914 que os espíritos falam para nós. Kardec, a pergunta é, fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? Aí os espíritos respondem o seguinte: à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, e aí vem o que nos interessa mais, necessário que se reforme as instituições humanas que o entretêm. Então, à medida, e assim, eles complementam, e isso depende da educação. Então, à medida que a humanidade for se educando e voltando mais o olhar para o outro, ele vai adequando as leis humanas para se adequar cada vez mais às leis divinas, para que a gente possa, então, ter essa convivência mais de acordo com a lei de amor, justiça e caridade a que você se refere. Tenho dito, meu amigo. Perfeito, Júlio. A visão que eu tive dessas leis, quando teve essas perguntas aqui, que é para a gente respeitar a lei natural, né, e a lei dos homens, é de que as leis humanas, elas estão em constante evolução, né, porque elas não são perfeitas, né. Algo que era admissível há 100, 200 anos atrás, hoje já não se admite. E a nossa lei moral, a nossa lei natural, ela visa complementar isso. Quando eu leio isso daqui, às vezes eu posso interpretar, eu como cidadão, do seguinte: a Constituição Federal determina isso, eu sou um cidadão que trabalho, pago os meus impostos, e através desses impostos, o governo vai conceder isso, vai conceder todos esses direitos. Se o governo não concede esses direitos, já não é um problema meu, porque eu, como cidadão, eu já estou cumprindo a minha parte. Se você pensar que essa interpretação é correta, eu posso concordar. Porque, assim, realmente,
tirando dessa maneira, é uma maneira meio fria, mas ele está cumprindo o papel como cidadão. Só que aí vem a lei moral, a lei natural, a lei de caridade, justiça e de amor, em que a gente sabe que os homens também que governam são imperfeitos e vão cometer injustiças. E se a gente tem a oportunidade de alguma forma, contribuir para que esses direitos universais, reconhecidos tanto pelas leis humanas como as leis divinas, a gente tem a obrigação de fazer. Eu vi uma palestra sobre esse assunto do Haroldo, de que ele cita um caso de que um pai estava reclamando com a esposa de que todo o dinheiro que ele ganhava, ele estava investindo na educação dos filhos e não sobrava nada para ele poder se divertir. E aí ele vai no centro espírita, e aí a médium lá fala para ele que a visão dele está errada. Que ele só tem acesso a esse emprego, a esse salário, que permite a ele dar essa educação que os filhos dele merecem, porque ele teve um compromisso com os filhos de fazer isso pelos filhos. Que se ele não tivesse tido filho, ele não teria aquela situação financeira. Então que ele deveria agradecer a oportunidade de estar contribuindo para os filhos e que realmente não sobrar nada para ele é parte do compromisso que ele fez. E aí isso me veio na minha cabeça de falar assim, poxa, eu tenho uma situação financeira estável. Então, quando eu tenho uma pequena oportunidade de ajudar alguém, eu ajudo. E às vezes eu acho que eu já cheguei à conclusão que eu estou fazendo não é mais do que minha obrigação, porque, graças a Deus, eu tenho uma situação financeira estável. Que eu tive acesso a essa educação, eu tive acesso à saúde, eu tive acesso à moradia, eu tive acesso a isso aqui tudo, porque meus pais me proporcionaram isso e hoje eu consigo ter uma vida estável. Mas nem todo mundo teve essa oportunidade. Então, a lei da justiça, a lei da caridade, ela vem complementar a lei dos homens para a gente simplesmente não transferir isso para o governo, não transferir assim, eu sou um cidadão de bem, eu pago os meus impostos, e se não está acontecendo, o problema não é meu. Né? Eu acho que a gente tem que começar a tentar entender que essas leis, elas se complementam. Acho que travou aqui, deixa eu voltar, coisas do computador. E aí, só para linkar justiça e caridade, eu peguei a pergunta 879 que vinha fazer isso. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticava também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há a verdadeira justiça. Ou seja, essa lei que fala de justiça, amor e caridade, elas são tão linkadas que sem amor ao próximo e caridade não há justiça. A verdadeira justiça só existe graças ao amor ao próximo e à caridade. Por quê? Que eu entendo da visão espírita que a gente está aqui, né? Se eu nessa vida vim com a oportunidade de poder ajudar o outro, eu tenho que ajudar, eu tenho que praticar a caridade, porque nessa vida eu estou tendo a oportunidade de praticar a caridade. Talvez numa próxima encarnação eu seja o agente de ajuda, ou seja, eu vou ser o agente que vai estar pedindo ajuda para dar a oportunidade de outra pessoa praticar a caridade. Os papéis se invertem, né? Conforme a gente vai encarnando, a gente vai passando por várias experiências, e conforme a gente for indo bem ou mal nessas experiências, é que a gente vai tendo que, né, como falou a minha mãe, ou aprender pelo amor ou aprender pela dor. Quando a gente está numa situação privilegiada de praticar a caridade, a gente tem que aprender pelo amor. Se a gente for egoísta, sovina, só pensar em si, provavelmente a gente vai ter que aprender pela dor. E o que é aprender pela dor? É depois vir numa encarnação em que você vai precisar da caridade dos outros para você ter acesso a esses direitos. Isso, para mim, linka a lei de justiça, de amor e de caridade. Tá? E aí, para fechar esse assunto, vindo lá do Livro dos Espíritos, voltando para o Evangelho, eu ainda selecionei essa outra pergunta de que seria assim, qual seria o verdadeiro sentido da palavra caridade? Ou seja, como é que Jesus entendia a caridade? E aí tem esse resumo. Benevolência com os outros, com todos, né?
indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Né? Perdão das ofensas está no Pai Nosso. Sede indulgente com os outros é o que a gente normalmente não é, né? Pelo menos eu falo por mim. Normalmente a gente é indulgente com a gente e sabe julgar muito bem a atitude do outro. E a questão é justamente fazer ao contrário. E, lógico, ser benevolente, ou seja, eu tentei resumir isso aqui em 3 grandes palavras. Como a gente pratica a verdadeira caridade? Sendo bom, sendo indulgente e perdoando. Perdão é uma questão, às vezes, complexa, porque, às vezes, eu vejo as pessoas perdoando, mas se colocando num patamar de superioridade, ou seja, eu sou superior a ele, por isso eu estou perdoando ele. Né? E, na realidade, o perdão que a gente está citando aqui é um perdão das ofensas, ou seja, você tem que saber entender que naquela situação o seu irmão acabou te ofendendo e que você não vai levar isso para frente, porque só vai fazer mal para você. Mas não quer dizer que numa situação depois distinta você não possa ofender um ao outro. Então, se a gente praticar esse perdão mútuo, isso também é uma forma de caridade. Quando a gente é indulgente com o nosso próximo, com os outros, com as imperfeições, a gente consegue entender que o outro também erra e que a gente não tem o direito de julgar aquele porque a gente não é perfeito, né? Isso lembra a citação de Jesus de atirar a primeira pedra aquele que nunca pecou. Né? Quando ele fala isso, ninguém taca a pedra. Ninguém foi cara de pau de pegar a pedra e tacar. Por quê? Todo mundo erra. Todo mundo é imperfeito. E ser bom, eu acho que é a prática. Conforme a gente for praticando, ser bom, a gente vai acabar realmente sendo bom. Alguém quer complementar? Fica à vontade, mãe. Não, é só para... porque me deu um insight aqui, esse perdão das ofensas, do jeito como está colocado assim, que a gente perdoa o outro. Mas o perdão não é o outro, é as ofensas. O outro é para a gente das ofensas. Isso. O perdão é para a gente. É para a gente se libertar daquela mágoa. É para a gente acabar com aquele veneno que está fazendo mal para a gente. O perdão é para a gente. Quando eu perdoo a ofensa, o perdão é para mim, não é para o outro. Porque o outro é problema dele com Deus. É isso aí. O nosso próximo é para a gente amar. Quer dizer, odeio o pecado, ame o pecador. A gente tem que perdoar a ofensa e amar o ofensor, porque ele é nosso irmão e se a gente não ofendeu agora, a gente ofendeu lá atrás. É isso que a doutrina espírita nos ensina. Sim. No Pai Nosso fala isso, né, mãe? Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deveria ser perdoarmos, né? Alguém mais quer complementar? Júlio Filho. Fica à vontade, Júlio. João, é só para fazer uma complementação, quando você fez uma colocação interessante, que você diz que não devemos ser da forma que você colocou, com muito acerto, quando você disse que, então, se eu sou cumpridor das minhas obrigações, se eu pago os meus impostos, o governo, então, tem que fazer a parte dele socorrendo. E que não é isso. Né? A gente tem que fazer a nossa parte sempre em todas as circunstâncias. E aí, quando você falava isso, me veio uma intuição. É que, na grande verdade, é que nós, enquanto sociedades, nós temos que aprender a ser solidários. Né? Eu acho que, enquanto a gente estiver colocando na conta do governo, porque o governo não faz... Na verdade, somos nós que temos que colocar as mãos na rua e fazer, somos nós que temos que caminhar na direção do outro e fazer. Nós não devemos, penso eu, esperar que o governo faça, porque enquanto a gente bota na conta do governo, a gente fica aqui na zona de conforto e não faz. Então, eu acho que você caminhou muito bem quando você disse que a gente não pode achar que porque tem a condição hoje de fazer e faz, que a gente já está isento de continuar fazendo, ou que o governo é que tem que assumir a parte dele. Porque Brasil, né? Falando em termos de Brasil, os nossos governantes eles não estão muito
focados nisso. Então, a questão da caridade, da benevolência, do perdão, isso é coisa nossa. Somos nós que temos que caminhar nessa direção. É como eu tenho visto a lei de amor, justiça e caridade nos últimos tempos, João. Sim. E assim, Júlio, a minha mãe até citou a pandemia. Às vezes eu penso que não, a pandemia ou situações que a gente tem de grandes desastres, alagamentos, nessa hora que você vê a solidariedade das pessoas, né? Você vê muitas pessoas solidárias, né? Então, assim, às vezes a gente tem que enxergar a pandemia como um florescer de oportunidades, ou seja, a gente vai ter cada vez mais oportunidade de ajudar o próximo, porque vem crise econômica, vem desemprego, vem desesperança, vem problemas psicológicos, as pessoas ficarem isoladas. Então a gente vai ter bastante oportunidade de praticar caridade, né? Às vezes a caridade é simplesmente você lembrar de alguém que está sozinho em casa e ligar para essa pessoa para bater um papo, porque a pessoa já está isolada dentro de casa, já não aguenta mais ficar sozinha, entendeu? Às vezes a caridade vai ser você tentar ajudar alguém a arranjar um emprego ou um serviço, ou fazer algum dinheiro porque aquela pessoa está passando por um momento difícil por causa da crise econômica. Ou mesmo pegar uma parte do seu dinheiro e ir lá comprar mantimentos e distribuir bolsa, né? Então, assim, isso, quando a gente tem essas crises, isso intensifica. Porque quando está tudo muito bem, às vezes a gente tem poucas oportunidades de praticar a caridade. Então, às vezes, eu acho que essa pandemia ela pode ter vindo também para a gente ter essa última oportunidade, assim, ó, agora vocês vão ter um monte de oportunidade de ajudar os outros. Ou vocês se unem para se ajudar e vencer isso, ou chega, vocês vão ter que ir para outro mundinho, mais atrasado, para aí sim vocês terem a oportunidade de ajudar o desenvolvimento lá, porque aqui vocês já se perderam, entendeu? Mas isso é uma visão minha, tá? João, eu fico muito incomodado quando eu vejo esses movimentos, né, de pessoas coletando alimentos, e buscando, fazendo, botando a mão na massa, e isso me dá um sentimento de culpa muito estranho, porque eu não tenho essa disposição. Deveria ter, a gente estuda a doutrina espírita, então eu deveria ter essa condição e não tenho essa condição de fazer. Aí vem sempre um pensamento para tentar, vamos dizer assim, né, diminuir um pouco a minha culpa, a minha dor, né? Não, espera aí, você faz dentro daquilo que é da sua possibilidade de fazer. Mas, dentro das minhas atribuições, procuro fazer. Mas eu penso que o fazer de verdade é colocar a mão na massa, como eu tenho visto muitos exemplos. Inclusive, vi um hoje na televisão, um exemplo muito interessante, de um garoto que aí começou a fazer um trabalho para arrecadar e arrecadou toneladas e está distribuindo mensalmente toneladas de alimentos para pessoas que precisam. Tenho dito, para não monopolizar a palavra. Marcelo Bernin quer complementar. Fica à vontade, Bernin. Não, Júlio, na verdade, não é essa a sua função. E talvez você sinta assim, cara, eu podia estar fazendo... Não. Eu acho que a sua função é muito mais no setor educativo. Eu acho que as escolas, as penitenciárias, elas estão precisando, de repente, dessa ajuda mais, digamos assim, própria sua. Eu acho que a tua função é mais no setor educativo, é dentro da penitenciária, é aí que você é bom. Certa feita, um determinado companheiro que era padre e estava indo muito bem, para não me alongar muito, recebe a visita de Bezerra, e Bezerra começa a aparecer para ele e começa a orientá-lo. E ele acha aquilo novo, né? Começa a ver Bezerra e começa a fazer o sermão na Igreja Católica com Bezerra intuindo ele. Ele acha isso fantástico. À medida que ele vai tendo contato com Bezerra, ele descobre a reencarnação, aquilo tudo. E ele diz assim, olha Bezerra, eu entendo, e eu acho que eu não tenho que ser mais padre com tudo isso que eu sei. E aí Bezerra diz, não, meu filho, se você for espírita, você vai ser mais um. Mas se você for católico, sabendo o que você sabe agora, você vai ser diferenciado.
Então você, Júlio, estou aqui confabulando, né? Não tem que arrecadar alimento, essa prática deixa para a gente, entendeu? A sua é mais intelectiva, a sua precisa ser mais cirúrgica junto às penitenciárias onde estão recebendo aqueles primeiros rapazes, aquilo tudo para a escola, envolver delegados espíritas. A gente precisa fazer um movimento diferente onde você pode fazer a diferença. Se você vier para arrecadar alimento, você é só mais um. Obrigado. Muito bem, Marcelo. Eu Obrigado, penso para Marcelo. Obrigado. Eu acho que a gente vê em profissões que são adequadas ao que a gente tem que fazer aqui. E, às vezes, dentro das nossas profissões, a gente tem a oportunidade de ajudar pessoas, de praticar a caridade, de praticar a benevolência com os outros, né? Eu comento com a minha esposa que, às vezes, eu tenho estagiários que estão começando lá comigo, e eu tento passar toda a experiência que eu posso, eu tento ensinar o que eu posso, mas tipo tentando me espelhar em Jesus, né? A gente não é dar o peixe, é ensinar ele a pescar. Por quê? Eu tento passar a minha experiência, eu tento ensinar a maneira correta dele fazer, mas para que ele faça, né? E de uma certa forma, quando a gente faz isso, ou quando você vê um colega no sufoco e você, às vezes, deixa de fazer um trabalho seu para poder ajudar o seu colega no sufoco porque ele está atrasado e você está adiantado. São oportunidades da gente ser benevolente. Eu fico imaginando professores que têm a oportunidade de fazer a diferença na vida dos alunos. Eu fico imaginando médicos que têm a oportunidade de fazer a diferença na vida de um paciente, de tratar com humanidade, de não tratar apenas como mais um caso, de ter empatia pelo paciente. E, como o Marcelo bem colocou, o policial também com essas oportunidades. Mas acho que para isso, a gente requer estar atento às oportunidades, né? A gente tem que estar o tempo todo atento, percebendo o que está acontecendo à nossa volta, que é para a gente poder identificar as oportunidades e aproveitá-las, né? Isso daqui é uma visão minha de tudo que eu li sobre esse capítulo, tentando resumir o que seria a caridade na minha visão, né? Aqui foi a visão de Jesus, aqui é a minha visão humilde, né? Minha humilde visão do que seria a caridade no meu entendimento, tá? Eu acho que a caridade é um auxílio mútuo, onde todos ganham algo, né? Eu digo isso porque as poucas oportunidades que eu tenho de ajudar o próximo, depois que eu ajudo aquela pessoa de coração, eu me sinto muito bem depois. Então, eu acho que esse sentimento de bom que a gente fica, de mudança de espírito, isso, de alguma forma, também a gente ganha, né? Da outra vez que eu fiz o estudo aqui, eu também citei para vocês que eu estava mal, aí entrei no elevador aqui do prédio, eu moro no 14º andar, então dá quase 1 minuto descendo. E aí, no 12º, entrou uma senhora com a menininha no colo, e a menininha me deu um sorriso. Só aquele sorriso da criança já mudou meu humor. Naquela hora, aquele sorriso daquela criança foi um gesto de caridade para comigo. Eu não digo que a criança ainda tem essa consciência, mas foi uma caridade divina que sabia que eu precisava de um sorriso para poder mudar o meu dia. Então, às vezes, assim, quantas vezes a gente nega o sorriso a alguém? Quantas vezes a gente nega um gesto, uma gentileza a alguém? Abrir uma porta para uma senhora, segurar a porta de um elevador para alguém que está vindo com compras, né? Ajudar alguém com carrinho a subir escada, carrinho de bebê, igual eu já fiz. Então, eu tento ficar o mais atento possível quando eu estou bem. Quando eu estou mal, eu não enxergo ninguém. Eu já percebi isso, assim. Quando eu estou mal, eu olho só para mim. Quando eu estou bem, numa vibe boa, normalmente eu consigo enxergar as oportunidades. E aproveitar essas oportunidades para fazer o bem pelo outro. Fala, Francisco. Francisco? Essa situação que o Júlio colocou agora há pouco, eu tive a oportunidade de ver a reportagem
e fiquei muito sensibilizado, porque o rapaz que iniciou esse empreendimento, ele estava com câncer, acho que era um rapaz de 16 anos, ele estava com câncer e ficou sensibilizado com a situação dos companheiros que estavam com ele e que tinham uma condição muito inferior à dele. Ele se tocou por essa situação e regimentou muitas pessoas para realizar esse trabalho. A coisa de 2 anos ele faleceu, e uma grande quantidade de jovens continua realizando o trabalho que ele começou. Isso eu achei fenomenal. Era isso, João, que eu queria falar. Não, perfeito. Assim, eu já li alguns estudos sobre câncer, esse pessoal que fica aí em clínicas fazendo sessões de quimioterapia constantemente, que as pessoas que ali se unem, que acabam criando um vínculo, né, entre elas, aumenta a chance de vencer o câncer, né? Eu acho que entre as muitas ações de tratamento do câncer, eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer é fazer o bem para o outro, que isso volta de alguma forma para a gente, sabe? E esse exemplo para mim foi fenomenal, assim, eu acho que é por aí sim. Ô, João, Oi, rapidinho para não atrapalhar a sua linha de raciocínio. fica à vontade. Quando você falava, né, em especial de além da gente pagar os nossos impostos, a gente tem que fazer também a caridade, até a Carminha completou aí no bate-papo, a César que é de César, né? E essa caridade seria a parte de Deus, né? A solidariedade que o Júlio também citou. Mas eu acho que uma das coisas que a gente também contribui para a sociedade é quando as pessoas mais esclarecidas, né, ou que têm a condição de auxiliar de alguma forma, como o Marcelo Berlim falou, através da educação, o Júlio na área dele, né? Como que ele pode evitar que esse jovem chegue a essa situação, nós, professores e tudo, é também a questão de fazer com que esse governo que não cumpre a parte dele, que não faz o seu papel, deles também serem cobrados, né? Por essa parte, porque a gente não pode simplesmente negar que é necessário que seja cumprido o seu papel. Né? Então, nós, enquanto pessoas mais esclarecidas, como representantes de alguma forma, né, na sociedade, que nós lutemos para que esses direitos sejam assegurados. Né? Então, as ONGs são criadas, manifestações de diversas áreas da sociedade, como esse exemplo, né, da pessoa que está aí buscando para que esses alimentos sejam recolhidos. Você citou a pandemia, né, que traz a solidariedade ativa em várias cidades, né? vários bairros onde as pessoas demonstram essa preocupação com o outro, e é muito bacana isso, como a gente falou, é a parte que nos cabe, né? Nesse latifúndio. Acho que quando a gente consegue dar esse passo em direção ao outro, é muito importante para a gente mesmo, né? Mas que a gente não se esqueça de que é necessário fazer a cobrança certa, né? E ele botou lá, ações no campo dos direitos sociais não dão voto, mas que a gente saiba votar melhor, né? Escolher os nossos governantes que realmente vão fazer a diferença, né, na sociedade, que vão fazer com que as leis sejam cumpridas. Eu acho que é nosso papel também, enquanto membros dessa sociedade. Berlim está querendo falar também. Fala, Berlim. Fico pensando no que é possível, por exemplo, na atualidade, posição que o Júlio ocupa, se ele convoca uma reunião com os vereadores. Eles vão. E lá o Júlio diz, olha, nós precisamos de leis que atinjam esse objetivo. Sabe por quê? Durante algum tempo eu fui assessor de vereador. E eu prestei atenção que o vereador, em 98%, ele sequer entende das coisas. É necessário que a sociedade civil, como um todo, ela traga os seus anseios.
Agora, você imagina um cara, uma pessoa preparada como o Júlio, que diz o seguinte: olha, nós precisamos de leis que atuem nessa área. E chama os vereadores para ir num presídio. Meu irmão, vocês vão comigo, eu preciso de um dia de vocês. Vai naquele bandido, fala, meu irmão, eu vou trazer aqui os políticos, você já sabe, você entrou aqui porque você sabe por que você está aqui. E eles vão ter uma alta assim, olha, eu cheguei aqui porque não tive isso, não tive isso. Claro que é toda uma preparação, nós temos que preparar esse grande, não sei, eu não quero falar a palavra, eu estou usando teatro, mas não é assim, né? A gente precisa arrumar essa coisa. Quando o vereador chega ali e vê aquela situação, ele pode, como homem político, não dá, mas como ser humano, ele vai ser impactado, a semente está plantada. Porque se o delegado de polícia diz, olha, é aqui que a gente precisa fazer, eu preciso que vocês criem leis nesse sentido, nesse sentido, nesse sentido. Quem de vocês está comprometido? O cara levantou a mão, pastinha, meu irmão, está aqui, assina o teu nome. Agora eu quero que o próximo evento, que é daqui a 60 dias, que vocês tragam ideias, eu vou trazer as minhas. Pronto, começa um ciclo virtuoso, onde cada setor já propõe para o legislativo, porque eu percebi, porque estive lá dentro, que 90% dos que lá estão entendem nada de nada. Quiçá eles entendem da lei orgânica. Então é preciso, lamentavelmente, que aqueles que foram lá votados, que a gente então os impacte. De que forma? Positiva, acreditando neles. Ou seja, é possível. E a cada 60 dias a gente chama eles para conversar. Olha, eu vou falar uma coisa. Isso nunca foi feito. Dá resultado? Sim. A seara é de Jesus. A gente conta com Jesus. Conta com todos os espíritos protetores de todos eles. Isso sim é atuar naquilo que a gente pode mais. Muito obrigado. Agora o Júlio quer falar. Fica à vontade, Júlio. Só para colocar aí na fala do Marcelo, eu até coloquei no chat, né? Eles ficam com raiva da gente. Certa vez eu fui chamado numa audiência pública na Câmara de Vereadores de Mesquita, e o prefeito também lá estava. E o assunto era aumento da criminalidade em Mesquita e tudo mais. Foi na minha primeira gestão à frente da delegacia de Mesquita. O assunto era esse. Então, eu comecei a defender o meu pedaço, mostrando que a questão da violência, da criminalidade violenta, isso não não parte da polícia. A polícia trabalha na consequência. A causa está lá nos direitos sociais. É a falta de emprego, é a falta de moradia, a falta de infraestrutura, a falta disso, de escola. Eu fui traçando, eu quase saí linchado, né? A gente percebe que os caras, isso não interessa. Isso não interessa que você esclareça as pessoas sobre isso. Eles sabem, Marcelo, eles sabem disso. Mas eles não querem, não há interesse que as pessoas saibam disso. Porque enquanto você tiver alguém para você culpar da violência, da criminalidade violenta, enquanto você tiver a polícia para você botar culpa, as pessoas não voltam os olhos para a causa, para a real causa. Nós trabalhamos na consequência. E ninguém quer ouvir você falar disso. Isso não interessa. Essa é a grande. Por isso é que eu acho que nós não devemos esperar dos nossos governantes. A sociedade tem que se conscientizar que ela tem que colocar mãos à obra, arregaçar a manga e cair para dentro. Entendeu? É mais ou menos assim. Eles sabem, de verdade, eles sabem, tenho dito. Ô, Júlio, né, a gente começou com a Constituição aqui, né? Que eu botei lá no início. Uhum. Acho que foi a Jaqueline que comentou que se aquilo fosse seguido, a gente não ia ter essa situação de miséria, de pobreza que a gente tem no país. É verdade, cada um fazer a sua parte, né?
Sim, Somos iguais em direitos, deveres e obrigações. Então, se cada um sim, fizer aquilo que lhe cabe, você não tem miséria. Se a renda for equitativa para todos, a distribuição da renda, se criar formas para que você possa distribuir equitativamente, igualitariamente a renda, não vai ter fome. Mas e a ganância dos homens? Né? sim. Cada um quer ter mais. Não, eu quero tudo, você que se dane. Eu quero tudo para mim. A visão humana, infelizmente, ainda é assim. Então, a gente volta lá para 914. Nós vamos precisar nos educar para que a gente possa mudar as nossas instituições, para que a gente possa caminhar no sentido da lei de Deus. Só para não ficar tomando todo o tempo da reunião. Tereza também está aguardando. Tá, então deixa a Tereza falar, depois eu só vou complementar um comentário. Fica à vontade, Tereza. Eu só quero dizer que para que a caridade seja o nosso triunfo, né, eu não posso esperar. Eu tenho que fazer. Aí. Né? E como disse o nosso querido Júlio, a gente tem que pôr a mão na massa. Assim, Tereza, outro dia eu estava falando isso com a Ana aqui, com a minha esposa. Às vezes a gente sabe de um vizinho que está passando fome e a gente não chama o vizinho para comer com a gente, entendeu? Às vezes a gente sabe que alguém está precisando de um dinheiro, você tem um serviço para fazer, você não chama a pessoa para fazer o serviço para você, para poder de alguma forma você ajudar o teu próximo sem humilhar o seu próximo, né? Porque as pessoas também têm direito à dignidade, essas coisas, né? Eu acho que às vezes também a forma que a gente ajuda, ela precisa ser digna. Eu até botei essa figurinha aqui, ó, dos ricos aqui brincando de jogar dinheiro lá pro pobre coitado do outro lado. Quando a gente pratica a caridade, a gente também tem que praticar pensando na dignidade do outro, pensando na maneira de não humilhar o outro, né? Que é aquilo que eu já tinha até citado. Hoje a gente está numa situação de ajudar o próximo. A gente não sabe se amanhã a gente vai estar numa situação de ser ajudado, entendeu? Tem mais gente aí querendo falar. Pode falar. Educação, base de educação que falta. Sim, e aí assim, eu lembro que quando eu morava no bairro da Luz, lá com a minha mãe, o meu pai acabou ajudando 2 vizinhos, sabe? Que eu achei bem bacana. Tinha um menino chamado Jeremias, que não sabia ler direito, tinha dificuldade de aprender, e meu pai acabou lá pagando uma professora particular, e o Jeremias conseguiu aprender a ler e escrever. Eu lembro quando o Jeremias escreveu o nome dele completo, ele foi correndo lá mostrar para o meu pai que ele conseguiu fazer aquilo. E com certeza isso fez diferença na vida daquela pessoa, né, do Jeremias. E também tinha um vizinho nosso de lado ali, o Jefferson, que tinha muita dificuldade com matemática. E aí meu pai sempre gostou de matemática, depois até acabou virando professor de matemática. E o meu pai ficava ajudando o Jefferson com matemática. O Jefferson não só superou a dificuldade dele em matemática, como hoje é professor de física. Então, assim, essa parte é a parte que eu acho que a gente, com as nossas atitudes, a gente pode complementar o que o governo não dá. Porque é aquilo que eu citei, né? Eu acho que o governo é feito por homens imperfeitos, e esses homens imperfeitos, nas suas imperfeições, vão cometer erros, né? Alguns erros a gente não perdoa, porque a gente vê que é muito caso de corrupção, é muita ganância, às vezes o cofre já está cheio e a pessoa continua desviando só para aumentar mais um zero lá na conta. Eu não consigo fazer juízo de valor disso, por que alguém faz isso, mas eu consigo entender que as pessoas são gananciosas, e conforme você vai ganhando dinheiro, você vai vendo que aquilo te faz bem, aquilo te abre oportunidade de você comer melhor, de você viajar, e você vai querendo mais e mais. Só que qual o nível de equilíbrio disso vai depender de cada um. Cada um vai ter que medir a si mesmo e ver assim, isso daqui eu vou abrir mão um pouquinho para ajudar o meu próximo. E deixar na mão da justiça divina com esses governantes que, infelizmente,
não fazem o que está lá na Constituição que eles mesmos escreveram, né? Aquilo que está lá no Livro dos Espíritos. Se a gente conseguisse seguir a lei humana e a lei divina, a lei natural, a gente teria um mundo melhor, né? Eu pulei aqui a passagem do Bom Samaritano, mas acho que todo mundo conhece do Bom Samaritano. Eu acho que a grande lição do Bom Samaritano é que a gente não deve olhar a quem está fazendo, a gente não deve ter ideias pré-concebidas de quem tem que fazer, quem vai fazer o bem ou não, né? Às vezes a gente vê alguém que é um homem de bem e acha que aquele homem de bem vai acabar praticando o bem e, às vezes, só pela aparência a gente determina que aquela pessoa é o homem de bem, né? Lá na passagem fala dos levitas, fala das pessoas que eram as pessoas de bem, e quem acaba ajudando é o samaritano, que tira do tempo dele, do dinheiro dele, para ajudar a pessoa que estava precisando. Jaqueline, quanto tempo eu tenho? São 9h10 agora, João. Você tem até 9h25 para a gente poder ouvir a música ainda e terminar com a prece. Tá no final. Aí, assim, eu trouxe um vídeo, que eu acho um vídeo, provavelmente algumas pessoas aqui já até conhecem, mas acho que o Berlim citou do ciclo virtuoso, que eu acho que isso aqui é um exemplo de círculo virtuoso. Eu acho que quando a gente pratica o bem para alguém, esse bem acaba voltando para outra pessoa. Eu não sei o que acontece na gente, que quando a gente está bem, a gente acaba fazendo bem pelo outro. Aquilo que eu até citei como eu mesmo, né? Eu sei que quando eu estou bem, eu consigo enxergar uma oportunidade de ser gentil, eu consigo enxergar a oportunidade de ajudar alguém, de fazer um mínimo gesto, nem que seja esse que eu já falei para vocês. Eu moro num prédio, né? Então, às vezes eu vejo uma senhora cheia de sacola, eu vou lá e seguro a porta para ela poder passar. Ou, se a gente vem no mesmo caminho, eu me ofereço de pegar aquelas sacolas pesadas e levar para ela. Agora, às vezes quando eu estou mal, num dia ruim, me aborreci, eu nem enxergo o próximo. As sintonias, né, João? As sintonias que a gente vai atraindo, né? São as sintonias. E quem me fez ver isso foi a minha esposa, porque ela fala assim, às vezes a gente está indo no shopping, eu sempre, né, tentava, igual eu já falei, uma vez eu vi uma mãe com um carrinho, tinha que subir a escada, ela estava toda enrolada, eu peguei de um lado do carrinho, ela pegou do outro, a gente subiu a escada com o carrinho. Enquanto no outro dia que eu estava mal, com a preocupação de um problema, vinha uma senhora de carrinho, eu saí abrindo a porta, nem vi. Quase joguei a porta na cara dela, entendeu? Aí ela falou, João, o que você está fazendo? Você nem viu, eu nem vi. Às vezes a gente fica tão cego com a gente, porque a gente está mal com a gente e acaba não enxergando o próximo. E aí esse videozinho aqui, eu acho legal a historinha dele, porque ele tenta resumir isso, esse ciclo virtuoso que atitudes boas podem fazer com a gente. Aí eu vou botar o vídeo aqui, espero que vocês consigam ouvir e que vocês gostem, até para dar um descanso na garganta. Total $68. I'm sorry. Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay, when we can afford it. Last time you said that. The cake is not tasty. Let's buy something else, okay? They don't want that? Yes. I'll take it then. Okay. Hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy,
By the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. I've never forgotten him. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it? I chose this cake for your birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, careful. You shouldn't have spent the money. Actually, I came and paid for it. You give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later. A simple act of caring creates an endless ripple. É isso, assim. Alguém quer comentar o vídeo? Só para antes de passar esse tem vídeo, outras avisa para a versões, gente né? pegar o lenço, né? Para não Melhor. molhar o computador. Ele tem outras versões que eu acho que a gente até há um tempo atrás passou também, mas é sempre emocionante, né? Sempre que a gente vê. Primeira vez que eu vi esse vídeo, no olho, né? meu olho Como encheu diz de Marcelo lágrimas. aí. Caiu um cisco aí, Marcelo, no teu olho? Que também. Não enche, porque assim, é aquilo que eu também estava falando desde o início aqui, que às vezes a gente está numa situação de poder ajudar e às vezes a gente vai estar numa situação de ser ajudado, né? Às vezes pode ser na mesma vida, às vezes pode ser outra encarnação, né? Eu acho que esse vídeo sintetiza isso, né? Ele, criança, foi ajudado e depois ele teve capacidade de poder ajudar alguém e ajudou. E aí, lógico, por ser um vídeo, acabou ajudando a mesma pessoa que ajudou ele quando, né, as situações se inverteram, né? E eu não sei se vocês reparam, logo no início do vídeo, ele já abre mão do bolo para a menininha, né? Ele chega a pegar o bolo, olha para o bolo, aí a menina fica de olho no bolo e ele já cede o bolo, né? Mesmo que a menininha já tivesse dinheiro para comprar o bolo, só ali já era uma pequena atitude, né? Assim, eu queria muito esse bolo, mas é uma garotinha, esse bolo é mais importante para ela do que para mim. Ele abriu mão do bolo e deu para ela. E aí acabou que aquele bolo que ela escolheu, ela não conseguiu pagar, ela ainda paga o bolo. Então, assim, são pequenas atitudes. Eu acho que o resumo desse vídeo que eu quis trazer era isso. Assim, se a gente olhar, a gente consegue, às vezes, com pequenas atitudes, fazer diferença. Entendeu? E, de repente, essa diferença pode ser tão grande que, no futuro, quando a gente tiver mais oportunidades, a gente vai praticar mais o bem, né? Eu falo isso porque eu agradeço aí para minha mãe, porque eu frequentei a infância e ela me passou vários valores que, com certeza, isso formou a pessoa que eu sou hoje. Eu não digo que eu sou uma pessoa maravilhosa, mas eu digo que eu sou uma pessoa razoavelmente boa, que tenta enxergar, quando está bem, situações de oportunidade de ajudar os outros, graças a essas coisas que na infância eu tive a oportunidade de aprender, de tantas pessoas falarem na nossa cabeça, isso acaba transformando a gente. Então,
E aí, para finalizar aqui, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Apareceu umzinho ali. O bem que você faz. Verdade. Sei, bem. Isso eu falei também, assim, isso volta de alguma maneira, nem que seja com uma satisfação, sabe? Quando eu faço uma atitude dessas legais, eu sempre me sinto melhor depois, né? De alguma forma, eu sempre me sinto melhor, né? Isso daqui eu trouxe de algumas palestras que eu vi sobre o assunto, de alguns livros que eu li para poder complementar, né, o Evangelho e o Livro dos Espíritos, que deixa eu tirar esse. Quando a dor é suficiente para reclamarmos, mas não suficiente para agirmos, não há como sermos caridosos. O que isso aqui me lembra, né? A gente também só vai conseguir ajudar quando a pessoa que precisa de ajuda ela percebe e ela pede ajuda, né? Isso me lembra situações também que eu já tentei ajudar e acabei decepcionando a pessoa, né? Uma situação dessa assim do bolo, que eu já tinha visto esse vídeo há um tempo. Uma vez eu estava na fila do mercado, aí eu vi uma senhora que foi passar as compras, e aí eu vi que ela não tinha dinheiro para completar e ela tirou uns itens assim das compras e eu me ofereci para pagar aqueles itens adicionais que para mim não ia fazer falta. E ela se sentiu humilhada. Ela não quis. Ela falou que não precisava daquilo, né? Aí eu vi assim, poxa, tem gente que precisa de ajuda, mas o orgulho é tão grande que a pessoa nega a ajuda. Ela prefere, né, eu conheço gente que prefere passar fome e continuar com orgulho próprio do que ir lá e pedir uma ajuda para alguém, entendeu? Então, quando eu vi isso aqui num dos livros que eu li, que a dor é suficiente para a gente reclamar, mas não é para agir, isso me remeteu a essas situações. Se a dor do meu vizinho só me incomoda a ponto de eu lamentar, eu não vou agir de ir lá e chamar meu vizinho para almoçar comigo. Eu sei que meu vizinho está passando fome. Poxa, chato ele passar fome, mas isso ainda não me move de eu falar assim, pô, vou fazer um almoço aqui e chamar meu vizinho. Entendeu? Porque essa dor é para a gente lamentar, para a gente reclamar, mas ainda não é o suficiente para a gente agir. Então, às vezes eu acho que essas situações difíceis que a gente passa, volto a falar da pandemia, é para ver se mexe com a gente, é para ver se agora vocês se movem, porque está ficando muito ruim. Agora vocês vão ter oportunidade de se mexer, entendeu? E aí aqui eu citei algumas coisas que me veio à cabeça de como é que a gente pode retribuir para o mundo, né, o que a gente ganhou, e que isso para mim é mais justiça do que a caridade, né? Eu fico vendo esses milionários lá americanos que vão para a escola, vão para a universidade, se formam, e aí quando eles estão milionários, eles vão lá nas universidades e doam dinheiro para dar oportunidade a outra pessoa de estudar de graça naquelas universidades e, através dessas bolsas, mudarem a vida de outras pessoas. Mas isso, até que ponto isso é caridade ou isso é justiça? Né? Se a pessoa estudou de graça na universidade porque alguém doou, e graças àquilo a pessoa ganhou dinheiro e depois ela vai lá e retribui, isso é só uma retribuição. Isso é uma questão mais de justiça do que caridade. Quando a gente doa roupa, objeto, que não são mais úteis para a gente, aí isso não é caridade. Né? É uma roupa que não te serve mais, você está doando, isso não é caridade. Isso é justiça. Assim. Se você não ia usar, ia ficar parado aqui. Caridade, às vezes, você ir lá, igual tem essas campanhas que o Damasco faz no final do ano, que me obriga a ir para uma loja de departamento ou uma loja cheia no Natal, ir lá escolher uma roupa novinha para uma criança, doar o meu tempo, doar a minha escolha, doar, né, tirar um dinheiro meu para comprar algo para alguém e não simplesmente eu pegar uma camisa que eu não uso mais aqui porque eu emagreci, porque eu engordei e dá. Isso não é caridade. Né? Retribuir o cuidado dos pais,
quando eles estão mais velhos, também não é caridade. É quase um sentimento de agradecimento, né? Os pais, quando a gente é criança, faz tudo pela gente, e quando eles estão um pouco mais velhos, que a gente tem a oportunidade de fazer pelos nossos pais, isso é uma retribuição, isso é uma questão de justiça. Eu sei que nem todo mundo tem isso, mas, na minha visão, isso ainda não é caridade. E, por fim, dar esmola, quando a gente tem dinheiro sobrando, dar esmola também não é caridade. Dar esmola, às vezes você tem um dinheiro ali sobrando, você deu. Aquilo não faz, às vezes, nem tanta diferença na vida da pessoa. Talvez, se você sentasse com aquela pessoa, conversasse com ela, entendesse por que ela está precisando daquilo e tentasse ajudar aquela pessoa, aí sim seria caridade. Deixa eu ver a hora aqui. João, a Tereza levantou a mão, mas é isso que eu vou te avisar. Já estamos quase no final, então, depois da participação dela, seria necessário você concluir. Aí você analisa se falou. E vai concluir. Depois eu consegui, deixa a Tereza falar, e aqui é só falar sobre o mandamento maior, porque era dos itens 1 ao 5. Isso. E aí eu destaquei o item 4 aqui, que fecha para mim o estudo de hoje. Mas, Tereza, fica à vontade. Entendi. Não, na verdade, eu queria dar só um op aí, porque eu digo que doe, seja lá o que for, seja a roupa que você não usa mais, certo? Que está em condições de usar, ou o sapato, o que você quiser doar, que esteja em condição de uso, doe, porque seja justiça ou seja caridade, você está praticando a lei de amor, de alguma forma. E por mais pequena que seja isso, tudo na contabilidade divina, na contabilidade divina, ela é levada em conta, né? Então, para que seja assim sei lá, um incentivo, né? Porque eu vejo que eu vejo gente que tem a roupa usada, que está em condições de uso, mas ela passa a tesoura e joga dentro do lixo, né? Então, se você tiver, doe. Nem que você diga assim, eu não estou fazendo caridade, eu estou fazendo justiça, doe. Por favor, doe. Sim. Não, Tereza, eu concordo com você. Eu conheço gente que é apegada a bem material tão grande assim, que fica com o armário cheio de roupa que nem serve mais e não dá roupa. Eu conheço gente também que destrói a roupa ao invés de dar. Eu só quis dizer ali, né, tentar diferenciar a caridade de justiça, porque eu acho que a caridade, ela é maior do que só simplesmente pegar uma roupa que não serve mais e dar. Então, é lógico que faz diferença. Às vezes, para aquela pessoa que recebeu a roupa, não faz diferença se eu comprei uma roupa novinha pensando nela ou se era uma roupa que eu não usava mais, que estava em boas condições dela usar. Vai ajudar ela a não sentir frio, vai ajudar ela a ter uma roupa melhor para ela poder sair, para ela, de repente, ir numa entrevista de emprego, arranjar um emprego, da mesma forma. Só que eu acho que contribui mais para a gente quando é algo que realmente fez com que a gente pensasse mais no outro. Eu acho que, pelo menos eu acho que tem mais valor, né? Eu acho que tem mais valor quando a gente vai lá e fala assim, não, eu vou comprar isso aqui pensando na pessoa, eu vou fazer isso aqui pela pessoa. Quando a gente pega algo que não serve mais pra gente, eu acho que não é tão caridade assim. Mas isso, né, eu reforço, é uma opinião minha, tá? De tudo que eu li e ouvi para poder montar esse estudo aqui, eu quis trazer a minha opinião sobre o que eu entendi da diferença da lei de caridade e justiça. Então, é uma linha bem tênue entre um e outro. Mas aí é cada um com a sua opinião, cada um com a sua visão sobre isso, tá? Não é determinístico o que eu estou falando, não. Tem mais gente aí querendo falar. Não, sua mãe que botou aí uma opinião bacana no bate-papo, mas eu vou pedir para você concluir que... Se puderem embrulhar a doação com um pouco de carinho, um tanto melhor. Sim, concordo. Minha mãe é fenomenal, né? Assim, até a maneira como a gente dá esmola é diferente, né?
Se você às vezes dá a esmola com um sorriso, é diferente. Eu, por exemplo, né, a minha empresa fica ali no Castelo, e perto ali tinha um Santander que fechou, e a marquise do Santander virou um habitat de pessoas que não têm teto, sabe? E para eu ir para o estacionamento do meu emprego, eu passo por ali, em frente a eles. Né? De manhã eu passo, eles estão ali. De noite, quando eu estou voltando ao trabalho, eles estão ali. E sempre que eu passo por ali, eu dou bom dia e boa noite. Né? E eles respondem. No início eles ficavam meio acanhados, agora já respondem. Teve uma vez que um deles estava com camisa do Flamengo, eu fiz uma brincadeira de Flamengo, agora ele sempre fala comigo. E o Mengão? Aquilo ali, eu passo ali tranquilo, sabe? Porque eu sei que eles sabem que eu tento respeitar eles como pessoas, entendeu? E eu tenho alguns colegas de trabalho que passam ali cheio de medo. Eu não tenho medo de passar por ali. Então, isso para mim já é um benefício de eu ter tentado ser mais humano com aquelas pessoas, entendeu? De eu passar por ali sem medo das pessoas, porque são pessoas que estão passando por uma dificuldade, mas são pessoas iguais a gente, entendeu? Enquanto tem gente que passa ali com medo, sei lá por quê, porque só são pessoas que não têm a oportunidade que a gente tem, mas são pessoas decentes, entendeu? Que estão ali num momento de dificuldade. O mandamento maior, para fechar, né, é perguntado ao mestre, e acho que isso aqui fecha o capítulo, né, que é perguntado a ele qual é o grande mandamento da lei. Né? E aí Jesus responde: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Ou seja, primeiro a gente tem que amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. E o segundo, que é semelhante ao primeiro, é amarás o seu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Acho que aqui todo mundo já cansou de ler isso, mas acho que isso fecha os itens 1 a 5, porque eu acho que resume realmente, se a gente tivesse que resumir os ensinamentos de Deus e de Jesus para a gente, eu acho que era isso. Era só pegar essas duas citações e falar: ama seu Deus de todo o coração e ama o seu próximo como a ti mesmo. Isso resume os 10 mandamentos, isso resume a Bíblia, isso resume o Evangelho segundo o Espiritismo, isso resume o nosso estudo. Por fim, obrigado. Acho que obrigado aí pela oportunidade. Obrigado pela contribuição de todo mundo. Foi muito bom a contribuição de todo mundo. E Jaqueline, se puder botar uma música, vou pedir para minha mãe fazer a prece. Gosto muito das preces da minha mãe. E obrigado. João, nós que agradecemos, né? Com certeza enriqueceu mais um pouquinho aí os nossos conhecimentos, trouxe mais reflexões, né, para as nossas ações do dia a dia, enquanto cidadãos, enquanto espíritas, né, enquanto espíritos que precisamos evoluir, né? Então, essas nossas pequenas atitudes, como você mesmo colocou, né, esses nossos pequenos gestos é que vão fazendo a diferença na nossa vida. Então, muito obrigada por você ter dado mais essa contribuição aí no nosso estudo, na nossa vida, né? Então vamos à canção, Patrícia, para a gente poder finalizar, por favor. Vai uma sopa aí, meu irmão. Vai uma sopa aí, meu irmão. Quentinha como o abraço de Jesus, fluidificada por espíritos de luz. Vai uma sopa, irmão. Água, refresco, um pedaço de pão. Refresco, um pedaço de pão. Também um abraço fraterno a quem quiser. Aqui viemos na paz
do Rabi de Nazaré. Legume cascado, panela no fogo, paz e alegria, labor abençoado. Dois lados da vida, duas dimensões, mexendo a alquimia da boa vontade. As meninas cortam, obreiros vigiam, e em nome de Deus é Jesus quem tempera a sopa do bem com o divino sal da terra. Não estou dando aqui nada de meu, é do alto que esse amor procede. Vim em nome de Jesus, é dele que emana a luz para quem dá e quem recebe. Nem que eu recitasse a Bíblia inteira, sem a caridade o dom se perde. Vim em nome de Jesus, é dele que emana a luz para quem dá e quem recebe. Não estou dando aqui nada de meu, é do alto que esse amor procede. Vim em nome de Jesus, é dele que emana a luz para quem dá e quem recebe. Nem que eu recitasse a Bíblia inteira, sem a caridade o dom se perde. Vim em nome de Jesus, é dele que emana a luz para quem dá e quem recebe. Vai uma sopa aí, minha irmã, vai uma sopa aí, meu irmão, quentinha como o abraço de Jesus, fluidificada por espíritos de luz. Vai uma sopa, irmão, água, refresco, um pedaço de pão. Água, refresco, um pedaço de pão. Também um abraço fraterno a quem quiser. Aqui viemos na paz do Rabi de Nazaré. Senhor Jesus, mestre querido, falar de caridade mexe com o nosso coração, até porque, Senhor, desnuda para a gente o quão teóricos ainda somos. Então, nesse momento, Senhor, só nos resta te agradecer por essa reflexão dessa noite e te pedir apenas, Senhor, que possamos estar atentos, porque sabemos que quando o pensamento é para o bem, e quando o desejo é de fazer o bem, toda a espiritualidade maior conspira a nosso favor. Então, que a gente possa buscar, Senhor, transformar as oportunidades que aparecem na nossa vida, Senhor, em realizações, em prol daquele que necessita, porque como cantou o nosso irmão Carlinhos, o benefício é para quem dá, mas é muito mais para quem... o benefício é para quem recebe, mas é muito maior para quem dá, Senhor. Porque esse é o caminho. Como o João fechou o estudo, a tua palavra, Jesus querido, dizendo que toda a lei se resume nesse mandamento: amar a Deus e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Ensina-nos, Senhor, a amar um pouco mais, porque somos aprendizes ainda incipientes desse amor, que há mais de 2000 anos viestes ensinar, Senhor. Fica no nosso coração, fortalece o nosso desejo que já existe de sermos melhores, Senhor, para que possamos realmente deixar fluir o melhor de nós, à luz dessa doutrina tão maravilhosa que nos ensina esse caminho. Abençoa, Senhor, a todos aqui presentes, a todos que aqui não puderam estar. Abençoa a toda a humanidade sofredora nesse momento, Senhor, e permanece em cada coração, agora e sempre. Que assim seja. E é isso, meus irmãos. Muito obrigada, Carmen. Muito obrigada, João, mais uma vez. E a todos que estiveram aqui conosco, né? Contribuindo para que esse estudo
acontecesse, as nossas vibrações. Quarta-feira que vem a gente está junto novamente, né? Fiquem com Deus, tenham uma boa noite, que assim seja.